Shalom a todos os irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês nesta manhã, tarde ou noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo, essa aula. Nós estamos estudando a Palavra de Deus no livro de Gênesis, na igreja, no estudo bíblico, né? Todos os domingos estamos ali estudando a Palavra de Deus. E esse vídeo aqui é para nós trazermos a aula do último domingo que nós falamos sobre o finalzinho dali da passagem do dilúvio, no capítulo 8, né? Devido à necessidade de uma palavra que foi dada pela nossa pastora Isabel. Então, ficou para nós trazermos a aula de hoje através do vídeo, tá certo? Nós resumimos, falamos só o finalzinho da aula ali e deixamos o início e o meio para estar passando para os irmãos através de um vídeo. Então, hoje eu estou aqui, esse pequeno servo de Deus, evangelista Eide, que vos fala para trazer uma explicação da palavra de Deus no capítulo 8 de Gênesis. Tá certo, meus irmãos? Fique comigo até o final, você vai ver a correlação que vamos fazer, essa ligação que vamos fazer da passagem de Noé, do capítulo 8, com o Messias Yeshua, mais conhecido como Jesus, né? Nós vamos falar sobre isso em nome de Yeshua, o Messias, tá certo? Quero fazer uma oração antes, bem breve, para nós iniciarmos. Senhor meu Deus, em nome de Yeshua, o Messias Israel, nosso Salvador, nosso Senhor, eu oro para que essa palavra possa trazer entendimento, possa trazer sabedoria, possa trazer esclarecimento e possa trazer edificação para todos os teus filhos que assistirem essa aula. Que a bênção do Senhor seja sobre todos, que o ânimo, a coragem e que o fortalecimento da fé seja sobre a vida de cada um. Que haja restauração daqueles que têm um ministério, que estão engajados no ministério, possam também receber força, ânimo, coragem, possam receber inspiração para continuar executando o seu ofício, o seu trabalho na presença do Senhor e na obra do Senhor. Eu oro em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Então, meus queridos, capítulo 8 de Gênesis, versículo 1. A Bíblia diz, eu quero começar falando sobre um detalhe no capítulo 1. Porque a Bíblia, ela vai dizer, Moisés, ele vai dizer assim: Deus lembrou-se de Noé, de todo ser vivo e de todo gado que estava com ele na arca. Então Deus fez um vento passar sobre a terra e a água começou a baixar. A Bíblia diz, Moisés fala que Deus se lembrou de Noé. Para nós é muito comum a gente correlacionar a lembrança com esquecimento. Fulano de tal se lembrou porque havia esquecido. Né? Agora eu me lembrei, né? Porque eu havia me esquecido. Mas no caso de Deus é muito, mas muito diferente, porque nós estamos falando de um ser todo-poderoso, né? Nós estamos falando de um ser que é onipotente, que é onipresente e que também é onisciente. Para Deus, santa consulta é totalmente desnecessária. Para Deus consultar alguém é totalmente desnecessário, porque a Bíblia diz que o Eterno sabe de todas as coisas. De longe ele conhece todos os nossos pensamentos. E antes que a gente pronuncie uma só palavra, ele já sabe tudo que a gente vai dizer e que a gente está pensando, né? Isso está escrito lá em Salmo 139, você vai ver isso, né? Está escrito também que Deus ele tem 7 espíritos, né? Está escrito lá em Apocalipse, Isaías, capítulo 11, também você vai ver falando dos 7 espíritos, das 7 características do Espírito de Deus, que foram enviados sobre toda a terra. Então Deus ele conhece todas as coisas. Mas aí você me pergunta, irmão Ed, por que então o escritor de Gênesis, que é Moisés, ele disse que Deus se lembrou de Noé, sendo que a pessoa só lembra quando esqueceu? Como eu disse, Deus é soberano, conhece tudo. A palavra lembrança aqui para Deus, na verdade, não está relacionada a esquecimento, né? Ela está relacionada a
a chegar o momento de dar uma atenção especial. Então, essa palavra, ela está relacionada a dar uma atenção especial, porque naquele momento era sim um momento de dar uma atenção especial. Então Deus se lembrou não pelo fato de ter se esquecido e pelo fato de se esquecer das coisas, né? Mas por ter chegado o momento de dar uma atenção especial para Noé, para aquele fato que estava ocorrendo, para aquela circunstância que estava ocorrendo naquele momento. Então, a lembrança de Deus aqui não é pelo fato de esquecimento. Deus, por natureza, não pode se esquecer. Amém, irmãos? Deus, por natureza, ele conhece todas as coisas, porque esse é um atributo incomunicável, tá certo? Eu já falei isso na igreja algumas vezes, que existe dois tipos de atributos relacionados a Deus. Existem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os incomunicáveis, que no caso é onisciência, é um atributo incomunicável, é um atributo que só Deus é. Deus, ele não compartilha esse atributo com ninguém. Então, nenhum outro ser na existência, na essência, no universo, na eternidade, é onisciente. Só o eterno é onisciente. Só Deus é onisciente. Tá certo? Então a lembrança em relação a Deus está relacionada à importância. A lembrança em relação a Deus, ao eterno Deus, está relacionado à importância e continuidade. No caso de Noé aqui, principalmente, né? Para Noé aqui, essa palavra, Deus se lembrou de Noé, está relacionada à importância. Está mostrando que Noé é importante para o eterno naquele momento. Está mostrando que aqueles animais, que todos aqueles seres vivos que estavam dentro da arca junto com Noé, também são importantes para Noé, e que existe uma vontade de Deus de que haja uma continuidade. Porque Noé, ele vai dar continuidade à humanidade. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais profundo sobre isso. Então, lembrar aqui para Deus não tem nada a ver com esquecimento. Você quer ver uma coisa? Quando Jesus estava na cruz do Calvário, por exemplo, o ladrão que reconheceu ele como rei de Israel, como rei de Israel, na verdade, né? Rei do universo, só o Pai é. Ele reconheceu Yeshua como rei, ele disse: quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Isso não tem nada a ver também com esquecimento, isso tem a ver com importância. Por quê? Porque aquele ladrão havia acabado de reconhecê-lo como rei, havia acabado de reconhecê-lo como salvador. Então, o que ele, aproveitando essa deixa, aproveitando que esse reconhecimento, o que o ladrão fala? Olha, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu estou aqui te reconhecendo. Agora, quando você entrar no seu reino, dê uma atenção especial a esse reconhecimento, dê atenção especial ao que aconteceu agora, eu te reconheci. Então dê uma atenção especial, dê uma importância para esse reconhecimento. Então lembra de mim quando você entrar no seu reino, ou lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Aí Yeshua vai soltar aquela palavra: hoje mesmo, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, tá certo? Então, não tem nada a ver. Quando fala do eterno Deus e de Yeshua, seu filho, não está relacionada, a lembrança não está relacionada a esquecimento, mas está relacionado a importância e continuidade. Você vê, ó, continuidade em relação ao ladrão, continuidade em relação ao ladrão também, porque ele fala: quando você entrar, lembra de mim. Então, quando você estiver no seu reino, me deixe também entrar no seu reino. Me deixa continuar reconhecendo, porque está escrito: conheçamos ao Senhor e prossigamos. Você vê que é continuidade. Então, era isso que aquele ladrão, naquele momento, queria: continuar reconhecendo ao Senhor, continuar conhecendo ao Senhor. Porque
ele queria também que Yeshua desse uma atenção especial, que aquele ato de reconhecimento fosse importante para Yeshua. E realmente a Bíblia vai mostrar isso, que aquele reconhecimento foi importante para Yeshua. Tá certo? Então a lembrança aqui de Deus em Gênesis 8:1, recapitulando, está relacionado à importância e à continuidade, porque Noé naquele momento é importante para a história da raça humana, é importante para a continuidade, para o recomeço da raça humana, né? E Noé vai dar continuidade para a raça humana. Então a lembrança de Deus ali está relacionada a essas duas coisas, tá bom, irmãos? A importância e a continuidade. Tem outro texto também lá em Apocalipse que vai falar, quando Yeshua está falando às 7 igrejas, para uma igreja ele vai falar assim, olha, lembra-te de onde caiu, lembra-te de onde caiu e recomece. Se eu não estiver enganado, é para essa igreja que ele vai falar, volte ao primeiro, lembra-te de onde caiu e volte ao primeiro amor. Tá vendo? Tá vendo como sempre a lembrança vai estar relacionada à continuidade, irmãos? Que maravilha! Olha a revelação que Deus nos trouxe nesta hora, amém? Com esta palavra. Deus se lembrou de Noé. Quando Deus falar com você, quando você sentir que Deus falou com você, quando um profeta foi enviado a você, ou você estiver na igreja, uma palavra falar no seu coração, isso está mostrando que Deus está se lembrando de você. Ou seja, que Deus ele está dando uma atenção especial naquele momento para você. Ou seja, que você é importante para Deus e que Deus quer continuar uma obra na sua vida, que Deus quer continuar um ministério, que Deus quer continuar um chamado na sua vida. Olha uma palavra que tem na Bíblia também, está escrito, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Tá vendo? Então, Deus iniciou uma obra na sua vida. Você começou a dar os passos de fé em Deus. Deus quer dar continuidade. É por isso que Deus se lembra de você. É por isso que Deus, ele fala com você. É por isso que Deus chama a sua atenção. Amém? Então, fica com essa palavra aqui. Capítulo 8, versículo 1 de Gênesis. E Deus se lembrou de Noé. E Deus deu uma atenção especial para Noé. Porque Noé era importante e porque Deus queria dar continuidade na raça humana através de Noé. Outra coisa interessante que a gente vê no capítulo 8, versículo 15, vai estar escrito assim, versículo 15, capítulo 8 de Gênesis, versículo 15, vai estar escrito assim, olha, Deus disse a Noé, saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e a mulher de cada um de seus filhos que está com você. Se eu não estiver enganado aqui nas minhas contas, quando Deus falou para Noé, sai da arca, já tinha feito 56 dias que as águas já tinham baixado. Amém? Só que a terra ainda não estava seca, a terra ainda estava cheia de águas, a terra ainda estava estava barrenta ainda, o solo ainda estava barrento. Então, quando a arca parou no Monte Ararat, as águas, Deus enviou o vento, a água começou a baixar. Noé ficou quase um ano inteiro, né, dentro da arca esperando. E quando a água baixou, a Bíblia vai falar, olha que interessante, a Bíblia vai falar assim, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, a água secou completamente da superfície da terra. Por isso Noé removeu a tampa da arca e olhou. Sim, a superfície do solo estava seca. No 27º dia do mês, a terra estava seca. Aí Deus falou, então a água parou, a água baixou
E ainda, depois que a água baixou, Noé ainda ficou mais um tempo dentro da arca. Por quê? É interessante isso. Por que que Noé não saiu? Quando ele viu que a água baixou, por que que ele não saiu da arca? Porque Noé, ele era um homem que andava conforme as instruções de Deus. Ele andava conforme a palavra de Deus. Lá atrás a Bíblia vai dizer que Noé fez tudo conforme as instruções que Deus deu para ele. Isso nos ensina um negócio muito, mas muito interessante e sério. Porque, mesmo sabendo que já havia chegado o tempo, né, de sair da arca, já havia chegado o tempo, já era chegado o tempo de sair da arca, Noé teve paciência para esperar a ordem de Deus para sair da arca. Então Noé estava esperando uma instrução de Deus para sair da arca. Noé não sairia da arca enquanto Deus não viesse falar para ele sair da arca. Ele precisava de uma instrução, ele precisava de uma palavra, ele precisava de uma ordem para sair da arca. Por que também? Porque só Deus tinha poder de abrir a arca. Só Deus tinha poder de abrir a arca. Tá certo, meu irmão? Só Deus tinha poder de abrir a arca. E isso tem uma conexão com Yeshua, o Messias. Por quê? Porque eu lembro que nós falamos um pouco sobre o arrebatamento aqui nessa passagem de Noé, né? Nós falamos do arrebatamento, demos alguns detalhes sobre o arrebatamento, que há conexões aqui na história de Noé com o arrebatamento, da história do dilúvio com o arrebatamento. Os irmãos vão lembrar disso. E este detalhe aqui de Deus falar para Noé sair da arca depois de 56 dias, tem uma conexão com Yeshua, tem uma conexão com as pessoas que estão arrebatadas 3 anos e meio nas alturas com Yeshua, tá certo? Eu lembro que eu disse para vocês que o 7º anjo vai tocar a trombeta, no toque da trombeta, Yeshua vai arrebatar as pessoas, e essas pessoas vão se encontrar com ele nos ares, está escrito isso. E lá elas serão galardoadas por ele durante 3 anos e meio. O arrebatamento vai acontecer no meio dos 7 anos. 3 anos e meio. Tem uma parte da Bíblia que vai falar 42 meses. Nós fizemos as contas lá no culto, depois o Natanael me passou esse detalhe. 42 meses são 3 anos e meio. Então, durante 3 anos e meio, o anticristo vai varrer a terra, ele vai matar muita gente, vai ser o período da tribulação. E quando chegar o momento de 3 anos e meio, o 7º anjo vai tocar a trombeta, e Yeshua vai enviar os anjos, e esses anjos vão arrebatar as pessoas, e vão levar essas pessoas para onde Yeshua vai estar, em algum lugar do universo. E durante 3 anos e meio, o restante, a segunda parte dos 7 anos, que são os 3 anos, os 3 anos e meio, são os últimos 3 anos e meio, a segunda parte dos 7 anos, ele vai galardoar as pessoas neste lugar, neste ambiente de glória. Depois que ele galardoar, que findar os 7 anos, ele vai descer com essas pessoas para a terra, amém? E vai manifestar, e vai cravar, e ele vai estabelecer o reino de Deus durante 1000 anos, tá certo? Eu até disse para os irmãos que vai ser o Shabat, o grande Shabat da terra. A terra vai descansar durante 1000 anos, tá certo? Vai ser o grande Shabat da terra. A terra vai descansar durante 1000 anos. Olha, e tem até uma conexão, é interessantíssimo. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Olha como tudo liga a Yeshua. A Bíblia fala que no ano 601 de Noé, as águas do dilúvio pararam. No ano 601 de Noé, ele vai sair da arca.
Amém? É nesse ano 601 que vai ser estabelecido o reino de Deus na terra através de Noé, a humanidade, porque depois Noé vai levantar o altar que simboliza a manifestação do reino de Deus. Esse detalhe nós já falamos, eu não vou abordar muito ele aqui porque nós já explicamos lá. Então nesse ano 600, no ano 601, Noé vai estabelecer o reino de Deus através do altar que ele vai levantar. Deus vai vir e vai fazer uma aliança com ele, vai receber a oferta e vai fazer aliança com ele. Então o reino de Deus foi estabelecido na terra quando Noé levantou um altar. E olha que interessante. Quando Yeshua vier sobre a terra, quando ele vier sobre a terra, vai estar... Eu estudo, eu tenho um estudo, eu faço parte de um estudo aqui, um estudo judaico, né? E ali eles explicam, aqui é a visão judaica e eu creio nela, tá? Os irmãos não têm obrigação de crer nela, porque eu estou dizendo aqui, mas eu creio sim, porque escatologicamente isso é fato, tem uma conexão muito forte, muito real com Jesus, com Yeshua, que quando isso tem a ver com os anos do calendário judaico. Sabemos que o calendário judaico está em 5.700 e alguma coisa, se eu não estiver enganado. Então, para os judeus messiânicos, quando bater o ano 600, 600 e pouquinho, porque tem uma variação de calendário aí, também para os judeus, variação de anos. Quando chegar esse período de 600 e pouquinho, vai ser a virada para o grande Shabat. Então eles afirmam que é nesse período que o Mashiach, que o Messias Yeshua vai vir com poder e grande glória, que ele vai depois vai arrebatar e vai descer com as pessoas. É nesse tempo que ele vai descer com os salvos e vai estabelecer o reino de Deus. Veja, então tem uma conexão, porque no ano 600 de Noé, 601, ele estabelece o reino de Deus, levantando o altar, e lá na frente, lá no futuro, no ano 6.000 e alguma coisa, para os judeus messiânicos, o Messias vai estabelecer os 1000 anos, vai começar os 1000 anos de reinado do Deus vivo sobre a terra. Vai ser o reinado soberano do Deus vivo sobre a terra através de Yeshua, o Messias. Depois desses 1000 anos, vai passar esses 1000 anos, aí vai completar o ano 7000, que aí depois vão acontecer algumas coisas depois. Então, nesse milênio que vai ter o grande descanso da terra, que é o grande sábado da terra. Você está vendo então como que tem uma ligação? Essa mensagem ela tem uma ligação. Então, quando Noé desce, sai da arca e ele estabelece o reino de Deus levantando o altar, isso tem uma conexão com Yeshua também. Porque é isso que vai acontecer. Depois que passar os 3 anos e meio, né, de sofrimento, aí vai completar os 7 anos de tribulação dos seres humanos, e Yeshua vai descer com essas pessoas que são salvos e vai estabelecer o reino de Deus na terra. Olha só como que isso é provado na Bíblia. Apocalipse 19, isso vai acontecer nas bodas do Cordeiro. Isso será as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro não é lá em cima, oh meu Deus, no galardão, lá nas alturas. Não, as bodas do Cordeiro é quando ele desce, e estabelece o reino. Aí é 1000 anos de festa, de reino, de comemoração, de exaltação, de glorificação, tá certo? É quando ele desce com as pessoas e estabelece o reino. Apocalipse 19 vai dizer isso para nós. Apocalipse 19, olha que maravilhoso. Apocalipse 19, eu vou mostrar esse texto para vocês. Apocalipse 19, irmãos. Se você estiver acompanhando com a Bíblia aí, era até bom você acompanhar com a Bíblia para você ver que eu estou falando a Bíblia. Eu não estou
apenas interpretando, eu estou falando o que está escrito, eu estou fazendo a conexão. Amém? Para vocês. Ó, capítulo 19, versículo 5. Uma voz partiu do trono. Louvem nosso Deus, todos vocês, seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões. Aleluia! Adonai, Deus dos exércitos celestiais, começou a reinar. Adonai, Deus dos exércitos, começou a reinar. Então, os 1000 anos, é a implantação do reinado de Deus. Olha só o que essas vozes estão dizendo. Adonai, Deus dos exércitos celestiais, começou a reinar. Aí vai falar, regozijemo-nos e nos alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. Tá vendo? Então, a hora da implantação, do estabelecimento do reino, nos 1000 anos do reinado do Messias, é o momento das bodas do Cordeiro. Tá certo? Então, os 1000 anos são as bodas do Cordeiro. Tá certo? É a manifestação do reino total de Deus sobre a terra. Yeshua ensina isso na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino continuamente, seja feita a sua vontade. Essa oração ela vai se concretizar aqui, ó. Este texto está mostrando que essa oração do Pai Nosso, de Yeshua, que ele nos ensinou, ela vai se concretizar aqui, meus irmãos. Neste momento da história da humanidade, nos 1000 anos, essa oração vai acontecer. Ela vai se concretizar, ela vai se materializar aqui, nos 1000 anos de reinado do Messias sobre a terra. Olha, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. Essas vozes estão fazendo uma relação da descida do povo, que Yeshua está trazendo das alturas, depois de 3 anos e meio de galardão. Ele está trazendo essas pessoas à terra, ele está fazendo uma conexão de casamento. Capítulo 25 de Mateus, ele vai falar isso também. E a sua noiva está preparada. Quem é a noiva aqui? Linho fino, brilhante, puro foi-lhe dado para vestir. O linho fino são os atos justos do povo de Deus. Então, se o linho fino são os atos justos do povo de Deus, então essa noiva que recebeu o linho são as pessoas que estão descendo com ele. Isso é simples de se interpretar até. Essa noiva que recebeu o linho são essas pessoas que estão descendo com ele. Porque Apocalipse 7, eu acho, vai falar isso, que as pessoas que já morreram, que morreram na tribulação, receberam vestes brancas e esperaram, foram ditas para elas esperar o tempo necessário para que se completasse o número de irmãos que seriam mortos também como eles foram mortos. E tem outro trecho que diz que os salvos, os arrebatados, vão receber, sim, uma veste branca e uma pedra com um novo nome escrito nessa pedra. Então você vê. Então tá tudo ligado uma coisa com a outra. Não tem como fugir dessa realidade. A noiva aqui é as pessoas que estão descendo com o Messias das regiões celestes ou das alturas. Ela está descendo com ele. Aleluia, louvado seja. Que lindo, que maravilhoso. E aí, ela vai, junto com ele, vai estabelecer, porque está escrito que nós reinaremos com ele. Aí, Apocalipse 21 também vai falar. Então vi, Apocalipse 21, 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o antigo céu e a antiga terra tinha passado, e o mar já não estava mais ali. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém,
descendo do céu, da parte de Deus. Olha, também vi a nova Jerusalém descendo da parte de Deus do céu. Veja que é o mesmo episódio, só está em capítulos diferentes. Porque o Apocalipse, ele não está escrito em ordem cronológica, ele é um grande quebra-cabeça. Você tem que juntar as partes para você entender o que o Apocalipse está falando, o que cada capítulo está falando. Ó, uma coisa que está falando no capítulo 21 está acontecendo no capítulo 19. Você está entendendo? Tem coisa que está acontecendo no capítulo 7 que está acontecendo no capítulo 11, por exemplo, também. Então o que acontece? João, ele fala um exemplo, ele fala uma coisa no capítulo 7, mas ele vai explicar no capítulo 11. Ele fala que viu no capítulo 7, mas no capítulo 11 ele vai explicar. Tem coisa que ele viu no capítulo 19, que no capítulo 21 ele vai explicar. Então você vê, ele fala, ó, lá atrás ele fala, eu vi, é assim, 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 ele explica mais ou menos. Depois lá na frente ele vai dar os detalhes. Então é um grande quebra-cabeça. Você tem que juntar as partes para você entender o que ele está se referindo. Do que ele está se referindo. Então aqui, capítulo 19 e capítulo 21, ele está falando da mesma coisa. Ele tá falando dessa descida da noiva do Cordeiro, a nova Jerusalém. Ele está falando do povo. Ele está falando dos salvos, ele está falando dos remidos, ele está falando daqueles que creram, daqueles que foram arrebatados. Agora eles estão descendo para a terra junto com Yeshua, o Messias, para estabelecer o reino de Deus. Veja que ele vai falar aqui de novo céu, nova terra. Aqui não é um outro céu, não é uma outra terra. A palavra aqui é novo. A palavra original aqui hebraica é Hadashah. Hadashah é renovado, renovada. É a mesma coisa é a mesma palavra que traduz Novo Testamento. Na verdade não existe Novo Testamento, existe aliança renovada, Brit Hadashah. É aliança renovada. Olha a palavra Hadashah aí, ó. Hadashah, renovada em hebraico. Hadashah é renovado em hebraico. Então aqui nesse texto de Apocalipse 21, é a mesma palavra. Se você pegar o original hebraico, vai estar... Então vi um Hadashah, um céu Hadashah, um céu renovado, uma terra renovada. A criação vai passar por uma renovação. Ela vai passar por uma prova de fogo e ela vai ser renovada por este fogo, porque Pedro vai falar isso. Os elementos serão queimados pelo fogo e vai haver uma transformação por causa deste fogo. Haverá um abalo da terra, o universo vai sofrer um abalo por causa da glória de Yeshua. Ele vai vir com poder e grande glória. E Yeshua fala que quando as pessoas veem os frutos da figueira caindo, sabe que chegou o tempo da colheita, né? E aqui em Apocalipse está escrito que as estrelas vão cair do céu como os figos caem da figueira. Quando que isso vai acontecer? Quando a glória de Yeshua se manifestar no universo. Tá bom, irmão? Uma coisa é reação de outra. Tem coisa que é reação de uma outra que está acontecendo. As estrelas cairão do céu. Haverá, irmão, um grande abalo no universo por causa da glória de Yeshua. O universo todo vai se iluminar por causa da glória dele. Por isso, as estrelas cairão do céu. Amém? Vai ser um reboliço muito grande. E aí, nós saberemos, as pessoas vão saber que é a vinda de Yeshua, porque... olha, irmão, é maravilhoso. Quer ver? Isso aqui já está relacionado à primeira aparição dele nas nuvens, ó, com poder e grande glória. Quer ver? Não sei se eu vou achar aqui para ler para vocês. As pessoas vão dizer para as montanhas. Olha aqui, ó. Quer ver? Então, aqui, ó.
Então observei quando ele rompeu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou preto como um saco fúnebre e a lua cheia tornou-se vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra como figos verdes caem da figueira. Quando sacudidos por um vento forte, o céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Por quê? Por causa da grande glória de Yeshua, gente. O céu, como que o céu vai se enrolar? O que ele está querendo dizer? Que o céu, o universo vai desaparecer por causa da glória. Tudo que será visto naquele momento vai ser a glória de Yeshua. O céu vai desaparecer. Tudo que existe no universo vai desaparecer por causa da glória de Yeshua. Tá certo? Ele é uma linguagem aqui que ele está usando. Não é que o céu vai se enrolar, não. Ele está dizendo, quando você tem um pergaminho, você está com ele aberto. Você vê o que está escrito nele, mas quando você enrola ele, tudo que está escrito desaparece. É o que a Bíblia está dizendo. A glória de Yeshua está aparecendo, então tudo que está visível se torna invisível diante da glória de Yeshua. Tá certo? É o primeiro momento da aparição dele. É nesse momento que vai haver o arrebatamento. E é nesse momento que as pessoas vão clamar, dizer para que as montanhas caiam sobre ela. Por quê? Porque as pessoas vão querer fugir da ira daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque Apocalipse 11 está escrito, chegou o tempo da ira, o dia do arrebatamento vai ser o tempo da ira de Deus. Quando Deus arrebatar as pessoas e tirar as pessoas da terra, automaticamente vai começar a ira de Deus a atingir toda a terra. Então Deus vai nos tirar e vai começar a lançar a ira de Deus sobre a terra. É aí que as pessoas vão fazer esse clamor. Elas vão dizer às montanhas, caia sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Apocalipse 6, 15, 16 e 17. Você está vendo? Mas nós estamos falando aqui da segunda etapa da vinda, né? No final dos 3 anos e meio, dos últimos 3 anos e meio, quando ele se manifestar sobre a terra. É a mesma coisa que aconteceu com Noé. Amém? No ano 601, Noé estabelece o reino de Deus através do altar. E Yeshua vai estabelecer, depois de 3 anos e meio galardoando as pessoas, ele vai descer com essas pessoas e vai estabelecer o reino de Deus sobre a terra durante 1000 anos e por toda a eternidade, tá certo? Um dia nós vamos entrar nesse assunto. Onde será o reino de Deus? No céu ou na terra? O que a Bíblia diz? Porque para nós é importante isso. O que a Bíblia diz, não o que fulano A, B ou C interpretou. Porque interpretação das Escrituras, a gente tem muitas interpretações. Mas o que a Bíblia diz realmente? Onde será o reino de Deus? Onde nós moraremos quando vier a consumação dos séculos? Onde iremos morar? No céu ou na terra? O que a Bíblia diz sobre isso? Nós vamos chegar lá. E você vai ter que se deparar com a verdade. A Bíblia fala a verdade sobre isso. Amém, meus irmãos? Que vocês fiquem com essa palavra. Recapitulando só para a gente fechar. Deus se lembrou de Noé. Não porque Deus havia se esquecido, mas porque Noé era importante para Deus e porque Deus queria continuar a humanidade através de Noé. E Deus falou para Noé, sai da arca. Por que Noé esperou? Porque Noé sabia que só Deus sabia o tempo certo de Noé descer para a terra novamente.
e porque só Deus tinha poder de abrir a porta da arca. Amém? Deus é que tem poder de abrir a porta do reino e de fechar a porta do reino. Yeshua falou: eu tenho a chave da porta que eu abro e ninguém pode fechar. Eu tenho a chave da porta que eu fecho e ninguém pode abrir. Essa chave é a chave de Davi, que ele fala. É a chave do reino. Amém? Só ele tem poder de abrir a porta do reino para quem ele quiser. Amém? Que eu e você sejamos pessoas que o eterno Deus esteja desejando abrir a porta do reino, para que possamos assim, junto com o Messias, meu irmão e minha irmã, sermos estabelecidos no reino, entrarmos no reino e reinarmos com ele para todos sempre. Que o eterno abençoe a sua vida, que você possa ter entendido essa palavra. Todas as palavras da Bíblia estão relacionadas com Yeshua, algumas de forma direta e outras de forma indireta, mas sim, a Escritura testifica dele. Próxima aula, se Deus assim nos permitir, podemos falar sobre Abraão. Amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Em nome de Yeshua, HaMashiach. Amém?